Bom dia, pessoal, bom dia. Vamos seguir aqui com mais uma live, prosa transversal. Bom dia, Thiago. Beleza, amigo? Bom dia, Matheus. Como está? Bem, e você? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Melhor agora que estamos aqui. Tá. Bom dia, Bruninho. Como Aí, ó. está? Loja Givani, já tradicional membro da nossa live também, participando aqui com a gente. Bom dia, Loja Givani. Bom dia, bom dia, bom dia. Assunto extenso, né, Matheus, que a gente trouxe na última live. Então, nós resolvemos continuar aqui falando um pouco, né, sobre aquele assunto que é muito rico, né? Algo novo, né, e que traz bastante reflexões aí para o nosso contexto da construção civil, né? Então, nada melhor do que dar um pouquinho mais de ênfase ao tema, né, que é retrofit, né? Quem acompanhou aí durante a semana, viu aí nas redes da Mazi Construtora e também nas redes aí da Patreon, né, qual que é o tema da live. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre retrofit, né? Vamos seguir, né? A gente E começou aí, a falar, tem muita parte tem muito termo, tem muita coisa que são específicas da área mesmo. Mas, igual a gente comentou também na live passada, a importância de vocês saberem esses termos, assim, pelo menos de uma forma mais. Não precisa saber aquele termo específico, aquela nota de rodapé. Mas é importante ter um conhecimento para que vocês se previnam, principalmente com relação à execução, para você escolher a mão de obra mais apropriada para fazer algum serviço específico, você contratar a empresa especializada na parte de projeto que precisa para uma determinada demanda. Então, tudo isso vai ser. A gente vai trazer mais clareza agora. Nós vamos falar um pouco mais sobre os termos, nós vamos aprofundar mais sobre o retrofit agora nessa live. A gente acabou falando bastante da parte de restauro na live passada, mas justamente para poder fundamentar essa parte agora, que a gente vai falar sobre o retrofit. E é bom ver que tem pessoa que estava na live anterior e agora está aqui presente de novo, que é o Gladson. Eu vi ele também na live anterior, chegou aqui. Bom dia, Gladson. Então, assim, vão interagindo, pode colocar comentário aqui que a gente vai conversando. Foi legal que às vezes traz uma solução específica, a gente conversa sobre isso aqui na live também. Então, vai deixando os comentários aí. Qualquer coisa que vocês sentirem importante, vocês podem comentar, deixar aqui nos comentários também. então vamos lá, Matheus. Antes de começar, né, vamos lá definir o termo retrofit aí de uma maneira mais clara. Acho que agora vai resolver vai esclarecer todas as dúvidas, né? Então, o que que é o retrofit? Retrofit é quando você tem uma edificação, ela pode ser uma edificação tombada, né, pelo patrimônio histórico ou não, né? Talvez seja uma edificação ela tem, toda edificação carrega uma memória em si, né? Então, o retrofit ele vem como um processo de requalificação desse espaço, a atualização de um espaço que tem uma certa memória ali que precisa de ser preservado. Então, a parte de fachada, ou alguns elementos, os principais elementos, eles são preservados. E ao mesmo tempo que esses elementos são preservados, você tem ali a liberdade, né, de fazer algumas atualizações, né, e de consolidar o edifício, apesar dele ser de uma certa época, de uma certa é, idade, ter uma certa idade, você consegue consolidar ele para o contexto contemporâneo de hoje. Então, no retrofit, algumas coisas são importantes. Olha só, é uma atualização. Então, quem está anotando aí, já anota aí, ó. Palavrinha de retrofit, é Tô uma anotando aqui, atualização. ó. A gente pega papel e caneta e vai anotando aqui. Eu tô anotando também, eu tô treinando aqui com vocês. Então, pega o papel e caneta aí, corre lá e aproveita. Enquanto eu tô Isso falando aí. aqui, rolando, vocês vão pegando o papel e a caneta aí. Então, trata-se de uma atualização, aí pode ser normativa, pode ser tecnológica, pode ser de sustentabilidade, mas trata-se de uma atualização, né? Onde os usos podem ser novos, né? Então se adaptou ali a edificação para um novo uso, e isso também cabe no retrofit. E é um trabalho, né, que não descaracteriza os principais elementos da edificação, sejam ele fachada, sejam ele
eles materiais, sejam eles acabamentos, tudo isso é preservado, mas a atualização caminha junto com essa preservação de características importantes, né, da identidade ali da edificação. Ô, Então, Thiago, uma pergunta aqui que surgiu aqui, amigo, só para pegar um gancho aí de uma coisa. Foi erro de projeto? O retrofit é para você corrigir um erro de projeto? Ou não? Por exemplo, a pessoa colocou pouca tomada ali, o retrofit, só para diferenciar essa parte do que essa questão da época e tudo, é um na erro? verdade, A pessoa. na verdade, Matheus, a gente precisa de entender que para a edificação, quando ela foi consolidada, quando ela foi construída, né, ela atendia as demandas daquele tempo, né? Então, pode ser que houve em algum momento erro de projeto? Pode. Pode ser um dimensionamento errado, mas não é normalmente, né, na grande parte, sei lá, 90% dos casos, é porque ela foi construída em um contexto e ela atende aquele contexto que já passou, né? Então, para que aquela edificação, ela que entre aspas, tá, gente, estava obsoleta, a partir do momento que ela passa por um processo de retrofit, ela consegue atender as demandas contemporâneas de hoje, né? Então, atendendo essas demandas, né, do tempo atual, você dá mais vida útil para a sua edificação, né? E para isso é lógico que tem todo um processo, tem um passo a passo, tem algumas características que a gente precisa considerar, né? Não é simplesmente pegar uma edificação antiga e falar assim, ah, essa aqui eu não vou demolir, né? Essa aqui eu vou retrofitar, entre aspas. Não, não é bem assim. Então, tem umas coisas que precisam ser avaliadas, validadas tecnicamente, né? Para que sim você consiga ali realizar um trabalho de retrofit, né? E não se trata, né? Por isso, inclusive o tema da live, né? A diferença de retrofit e reforma, porque não se trata de uma simples reforma, não. Tem todo um corpo especializado por trás, tem todo um processo, um passo a passo que precisa ser realizado para que você tenha sucesso no seu ato de retrofitar, no ato de você fazer um retrofit, tá? Então não é simplesmente pegar uma edificação, essa que está mais antiga, vou lá na casa da minha avó, retrofito ela. Não, não é bem assim. Tem várias questões que são levadas em consideração aí, tá? Mas o importante são as palavrinhas, né? Novos usos, atualização, né? E não descaracterização aí dos principais elementos aí dessa edificação. É muito interessante essa palavra que você usou, utilização. Eu estava só esperando aqui para falar dela. Por quê? Da mesma forma que você moderniza o ambiente no contexto do retrofit para você, ou seja, tornar aquele ambiente atualizado para o uso, existem algumas coisas muito interessantes, Thiago. A utilização ela vai se perdendo também ao longo do tempo e tem alguns casos específicos disso. E as pessoas que moram em edifícios mais antigos, elas vão poder presenciar isso. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito interessante. Eu não sei se vocês já viram já, mas uma tomada que tem no corredor um pouquinho mais alta. Uma tomada alta no corredor. A gente pensa, assim, não, mas quando que eu vou usar essa tomada que é a tomada de corredor alta? Você sabe qual era o papel dessa tomada aqui? Você sabe, Thiago, essa tomada alta de corredor? Essa aqui, Fala ó, aí. essa é interessante. Essa aqui é porque ela perdeu o uso. Não é porque uma coisa não tem uso hoje que ela não teve uso em algum momento da história dessa edificação. Essa tomada alta de corredor, ela serve para você usar uma enceradeira. Então, assim, ela tem um papel à altura dela e o posicionamento. Você tinha muito piso em taco, então você usava a enceradeira para poder aplicar a cera, enfim, dar algum tratamento no piso que ele precisava. E era muito comum você ter essa enceradeira em casa. Mas foi uma tomada que perdeu o uso. Então surgem novas utilizações e outras vão ficando obsoletas também ao mesmo tempo. Só para dar essa situada aqui, para compartilhar também essa curiosidade que eu achei muito interessante. Eu vi essa tomada e falei, não, mas nunca uso essa tomada. É porque em algum momento precisou dela, hoje já não precisa mais. Uhum. É importante entender, né, que como você trouxe aí, em alguns momentos, não é por erros de projeto, mas sim por um tempo, marca as necessidades daquele tempo. E, na verdade, com essas necessidades novas, precisa de fazer uma, uma adequação, né, uma nova adaptação, considerando as demandas atuais. Aí, ó, falei, olha lá, ó. A Malu confirmou aí, ó. Você já É, xingou essa tomada já, Malu? Você já xingou. nem imaginou, ela falou lá. Pois é. Então, tem algumas curiosidades marcadas aí por contextos, né? Então,
esse exemplo do Matheus torna claro, né, para a gente que, na verdade, não se trata aí de, de questões, né, de erros projetuais, né? Ah, não, que edifício obsoleto, o arquiteto projetou tudo errado. Não. É muito importante, arquiteto ou engenheiro não considerou várias questões. Não é nada disso. É importante entender que quando ela foi consolidada, quando ela foi construída, ali sim tinha uma demanda atendida naquele momento. E para os momentos atuais, ainda mais com essa evolução que a gente tem tecnológica, é necessário, sim, adequar o uso de algumas edificações e aí sim fazer o retrofit. Tá vendo? Olha lá, ela confirmou. Eu gosto dessa menina que ela é honesta, ela confirmou. Já xinguei essa tomada, que é a coisa mais aleatória. Olha só, Thiago. É É isso aí. porque é por isso que isso faz parte. É a primeira, inclusive, é o primeiro tema do retrofit, que é justamente você fazer um levantamento de dados para você conseguir entender aquela estrutura de tudo, a toda parte. Né, Tiago? Então, assim, isso faz parte, você entender, você tem que ter, de certa forma, até um conhecimento histórico também, né, Tiago? Pra você fazer um bom trabalho, dependendo da idade da É, edificação, não é? isso. Tem algumas fases muito importantes, né, Matheus? E agora, depois de definir o termo, acho que é importante a gente mencionar algumas fases. A primeira dela é a fase de projeto, né? Dentro da fase de projeto, aí tem alguns outros, a gente pode subdividir em alguns pontos muito importantes, né? Então, quais são esses pontos, né? Levantamento de dados, né? Quando a gente fala em levantamento de dados, a gente vai ali com a tradicional trena, vai ali na obra, faz uma medição e tal. Em alguns momentos a gente faz a medição só do que é visível, né? É, um levantamento de dados mais cauteloso, você considera ali possibilidades onde tem as tomadas e tal. Mas quando a gente está falando de retrofit, é preciso entender o que está por trás. Então, se não existe, por exemplo, um projeto, né, preservado aí de infraestrutura, que é fundamental, e nessas horas eles fazem mais falta ainda, os projetos como elementares fazem muita falta nessa hora, né, é importante que seja estudado como que foi projetado toda essa infraestrutura. Então, o levantamento de dados das coisas visíveis, que é o que comumente a gente faz, um projeto de reforma, por exemplo, e também é importante o levantamento de dados de, é, dos elementos invisíveis, que talvez são as infraestruturas, onde passa uma mangueira, né? Onde está passando as questões hidráulicas aqui, as tubulações hidráulicas. Então, isso é importante considerar, até para que não exista intervenção que prejudique ou que seja danosa à estrutura que precisa ser preservada. Então, é muito importante que esses elementos invisíveis também sejam levantados e entendidos ali na edificação. Em alguns momentos, né, é importante que se construa, inclusive, um mapa de danos. Né? O que é um mapa de danos? É você considerar ali como que a edificação está no momento que você vai começar a fazer o retrofit. Né? Na verdade, é uma ferramenta muito utilizada aí pelo pessoal que trabalha com patrimônio, né, com patrimônio histórico. O mapa de danos é um dos pontos fundamentais aí de restauro, né, o primeiro e talvez, não sei se é o mais importante, mas um dos elementos mais importantes, né, mas em alguns casos de retrofit também é válido pensar nisso, né, inclusive esse mapa de danos, algumas questões, elas podem ser preservadas para que ali marque um tempo, né, marque um, um, um momento ali em que a estrutura estava, por exemplo, se degradando e com o trabalho de retrofit que foi desenvolvido ali, a partir dali ela ganha um novo corpo e passa a ser novamente preservado, né? Então, é muito importante, em alguns casos, construir esse mapa de danos, né? Para que esse projeto seja muito bem estabelecido, né, entendido, o retrofit seja muito bem feito, né, um levantamento fotográfico decente, né, precisa de ser trabalhado também. Nesse levantamento fotográfico, considerar todos os pontos e as possibilidades de alteração. Quando você está ali fazendo levantamento de uns pontos invisíveis, né, da infraestrutura, às vezes você não tem certeza de onde está passando a tubulação ou de onde está passando ali os eletrodutos, os conduítes e por aí vai. Então é importante que você simule ali de alguma maneira, né, onde poderia estar passando isso, e aí existem ferramentas e equipamentos hoje que auxiliam muito nisso.
né? Então, esse levantamento de fotográfico para você ali, às vezes, experimentar ou fazer simulações de onde pode estar vindo essa tubulação de acordo com as normas da época que foi construído, né? Qual que eram as práticas dos projetistas da época para chegar na solução, para dar solução, é muito importante aí, né? E, por fim, entender, né, qual que é a demanda nova da edificação e fazer uma compatibilização agora não só dos projetos novos, mas dos projetos novos, aí considera arquitetura e demais projetos, né? Também com os projetos antigos, entendendo o que pode ser melhorado, o que pode ser mudado, o que pode ser reaproveitado ou o que precisa ser realmente feito de uma maneira nova. Então, na verdade, é muito importante que a gente passe por esses passos. Levantamento, né, a consolidação aí da infraestrutura, entendendo esse levantamento dos elementos visíveis e invisíveis, né, a compatibilização do antigo com o novo e, por fim, a consolidação de tudo isso. Então, isso eu só estou falando da parte de projeto. Né? Então, isso tudo para você entender a edificação e para propor um retrofit condizente ali, e realmente um retrofit para uma edificação. Interessante, viu, Thiago? E assim, eu vou abrir um parênteses aqui, que é muito interessante. Uma coisa que eu observo até na prática, a gente vai conhecendo, o pessoal me chama, ô Matheus, vem cá para você ver tal coisa aqui, me chama para vir lá, e aí eu tenho que pedir os projetos. E olha só uma curiosidade também interessante, viu? É mais comum, pelo menos da minha experiência prática da pessoa, pode ser que outra pessoa tenha vindo de forma diferente, eu encontrar os projetos de um edifício mais antigo do que o mais novo. Isso aí pode ser, inclusive, uma prática do mercado, mas eu acho importante, sempre quando vocês contratarem alguma edificação, o síndico, vocês solicitarem esses projetos complementares. Porque nem sempre a construtora vai te fornecer, mas vocês têm que pedir. Tá? Uma dica aqui para vocês, viu? Peçam os projetos complementares sempre da edificação, porque aí se precisar fazer algum tipo de intervenção, fazer alguma alteração, e vocês podem fazer essas intervenções, desde que não prejudique a estrutura, enfim, que sejam dadas as devidas medidas, enfim. É importante que vocês peçam os projetos complementares. Não apenas aquela planta, mas os projetos complementares. Porque, igual o Thiago falou, que olha só, é uma das partes mais importantes para você fazer um processo de retrofit é justamente a infraestrutura. Porque você vai. A gente vai falar das etapas, a gente está falando só da parte anterior, né, Thiago? Da parte de projeto de planejamento, a gente nem entrou na execução ainda. Uhum. Mas é muito importante esse conhecimento de infraestrutura. Quando a gente vai alterar, quando a gente vai comprar um apartamento e tudo, realmente não tem importância. Não precisa saber o que está ali atrás da parede. Mas, se você decidir em algum momento fazer algum tipo de alteração, vai ser muito importante ter esses projetos em mãos. Então, assim, já adquire esse hábito, uma dica aqui, bônus aqui para vocês. Quando forem adquirir algum imóvel, qualquer que seja, peça já os projetos complementares referentes àquele imóvel lá. É uma boa prática que eu recomendo vocês adquirirem, terem essa prática, porque é uma forma de vocês, futuramente, caso precisem fazer qualquer tipo de alteração, vocês já vão estar preparados antes, né? Vocês vão poder se preparar para fazer essa alteração, iniciar um retrofit, ou seja, uma reforma também. Uma das funções do projeto, né, Matheus, é documentar, né? Então, enquanto cliente ou quem vai comprar aí um imóvel, é fundamental que você documente tudo, né? E que você consiga ali entender o que está por trás. Às vezes, quando a gente pensa em projeto, isso durante muito tempo em órgãos fiscalizadores, né? O projeto que se dava como o mais importante, né, era o de arquitetura. Por quê? Porque a partir da arquitetura você consegue ali, por exemplo, mensurar a área construída, mensurar cálculo de impostos e por aí vai. No entanto, quando você vai fazer um trabalho, né, de retrofit, aí mesmo vale para reforma também, né, Matheus? Reforma, quando você está ali, Isso. não tem entendimento da infraestrutura existente, você acaba dando aquela martelada, aquela pregada na É, tubulação de água e faz aquela bagunça toda. Então, vai lá pregar um quadro na parede. A parede é a parede que está de costas aí para o banheiro e acerta o bendito do cano, né? E encharca o seu apartamento todo. Então, mesmo não sendo para reformas, mas para vocês, enquanto proprietários, é fundamental que se entenda toda a infraestrutura para que não alguns, né,
problemas possam ser evitados, como por exemplo isso. Diversas vezes você vê histórias, eu já ouvi isso, né, de cliente que vai ali dar uma martelada e acerta um cano, vai pregar um quadro, fura uma tubulação, né, ou vai fazer um próximo de um quadro ali, vai pendurar, Matheus, isso é muito característico, vai pendurar um quadro na frente de um QDC para esconder ele ali. Aí faz um parafuso ali e acerta a mangueira de alimentação. Então, é muito importante que isso seja documentado, com todas as disciplinas de projeto, que vocês tenham isso enquanto documento. Mesmo que seja de forma online, né? Hoje em dia você armazena isso na nuvem, antigamente dava um calhamaço assim, de projetos, hoje nem precisa, não tem nem ocupa espaço, né? Você coloca É. na nuvem e vai ser feliz, aí tá tudo certo. E é interessante também, outra coisa que eu quero até me. O que que acontece? Quando você. Isso é mais. Eu vou trazer na prática mesmo, pessoal. Isso é dia a dia. Eu gosto de trazer exemplo que vocês. Isso aqui aconteceu comigo. Por isso eu faço questão de trazer exemplos que têm a ver com o dia a dia de vocês. Uma vez já me contrataram para fazer um laudo técnico. Eles contrataram para fazer um laudo técnico e foi correto o posicionamento dele. Ele queria saber se ele poderia fazer as intervenções que ele queria fazer lá na edificação dele. Aí a primeira coisa que eu pedi foi, ó, anota aí, ó, isso é dica. A primeira coisa que eu pedi foi os projetos complementares, pedi principalmente o projeto estrutural, para eu poder analisar esses projetos. Aí, adivinha só, não tinha o projeto estrutural, não tinha os projetos complementares. Aí, qual foi a segunda coisa que eu pedi? Convenção de condomínio. Anota isso aí, ó. Porque, às vezes, na própria convenção de condomínio, você já tem alguns detalhes referentes à execução. E olha só, a princípio, você não poderia fazer algum tipo de intervenção, mas eu analisei a convenção e num ponto-chave, eu percebi que a gente poderia fazer a convenção desde que você tivesse. Você pode fazer alguma alteração desde que você é acompanhado por um técnico. Ou seja, no nosso caso, o executor técnico ou um laudo técnico que possa fazer essas alterações. Ou seja, você não pode basicamente botar uma pessoa lá para quebrar a parede. Mas se você tiver um acompanhamento técnico, você pode fazer essa intervenção que você quer. Olha que interessante, pessoal. Mas, como não tinha projeto, o que eu precisei fazer antes? Eu precisei fazer um serviço que chama, o nome bonito é, vamos fazer uma sondagem, vamos ver como é que está essa estrutura. Porque como não tinha o projeto, eu só tinha a convenção, eu precisei fazer um tanto de furo na parede mesmo. Basicamente é isso, para poder mapear e saber aonde que a estrutura estava. Aonde que tem pilar, aonde que tem viga. Por quê? Para a gente poder fazer, para a gente saber aonde que eu vou poder alterar, qual parede que a gente pode tirar, qual parede que precisa ser preservada. Agora, olha só, olha o custo que gerou a mais para o cliente, porque ele não tinha os projetos em mãos. Sendo que é uma coisa que ele pode exigir na hora de comprar. Então, assim, isso é uma dica que vale ouro. Aproveita, exige esses projetos complementares, porque com o projeto em mão, até para a execução do arquiteto é muito mais simples, porque ele já sabe onde é que estão os pilares, ele já vai poder projetar em cima desses pilares existentes. Ele vai poder, inclusive, aproveitar essa estrutura já existente. Então, assim, não é obrigatório ter os projetos, mas é melhor. Então, exige esses projetos complementares sempre. Na hora de for comprar um imóvel, pergunta, olha a convenção de condomínio também, é uma dica muito boa olhar a convenção de condomínio antes de comprar um imóvel. Legal, Matheus. E aí a gente falou só dessa primeira fase, né? Então, qual que é a primeira fase de um projeto de retrofit? Projeto, né? Como tudo na vida a gente precisa de planejar, né? Então o projeto não seria diferente no caso do retrofit. Então a primeira fase é fazer esse projeto. Depois a gente vai para um ponto muito importante que às vezes a gente faz de qualquer jeito, né? Que é a demolição controlada, né? E essa demolição controlada é como se fosse uma demolição consciente, né? Trazendo aqui para o nosso contexto, é como se fosse as paredes, uma parede, ela fosse demolida ali com um martelinho bem pequeno, né? Por quê? Porque você vai avaliando ali essa demolição, como ela deve ser feita, para que, às vezes, uma surpresa ou outra, você não passe desapercebido, né? E talvez é uma característica importante da edificação, né? Que marque um tempo, que tenha uma memória. Então, essa demolição controlada, ela é fundamental. Não é só pegar um trator ali e detonar o negócio, né? Não é só É, pegar uma máquina e detonar. Não é só pegar uma marreta mais pesada aí de 5 quilos aí e sentar ela na parede, não.
a gente realmente precisa de fazer uma demolição consciente, né, buscando aí talvez resgatar algumas questões, né, que às vezes por falta de projeto ou por falta de conhecimento da edificação em si, elas passam desapercebidas que são elementos invisíveis, são elementos ocultos, né? Então essa demolição controlada, ela transforma, ela faz esses elementos ocultos elas ficarem mais, mais claras, você vai descobrindo isso no decorrer da demolição. Então, esse seria o segundo ponto importante, né? Depois do projeto, considerando toda essa fase de levantamento e de consolidação, vem a parte de demolição controlada, né? Depois você vai... Oi, pode falar, Matheus. Só um pontinho aqui, que eu acho muito interessante isso aqui, demolição controlada. Pessoal, demolição tem muita técnica envolvida nisso. O ato de você demolir alguma coisa, gente, olha só, tem muitos exemplos práticos, que às vezes a gente pensa assim, por exemplo, você demoliu um prédio, você precisa ver a técnica que tem. São muitos engenheiros envolvidos nisso para poder fazer essa demolição. Você tem que pensar muito antes de fazer. Então, assim, quebrar uma parede não é algo tão simples assim. Não é tão simples quanto parece. Você tem que ter tem que ter um profissional junto ali para poder executar. Para fazer, olha só, esse exemplo é muito legal, Thiago, mas não sei se você já passou na estrada, você já viu que quando abre uma rocha no meio do caminho assim, e a estrada passa no meio da rocha? Você precisa ver a técnica para poder fazer esse corte em rocha. Tem muita engenharia por trás, muito projeto por trás. Então, eu gostei muito desse termo demolição controlada, porque realmente demolição não é simplesmente sair quebrando. Geralmente, quando você sai quebrando de tudo, de qualquer forma, você causa muitos danos à estrutura existente e outra, você gasta muito dinheiro com aluguel de material. No caso de estrada, você gasta muito dinheiro com explosivo mesmo, que eles usam explosivos para poder quebrar aquelas rochas lá. Então, a importância de você trazer a técnica até no ato de demolir. Isso tem muita técnica também, bastante. Questão de segurança, por questão de segurança estrutural, questão de, no caso de retrofit, de preservação da estrutura, né, Thiago? E também questão financeira. Porque a pessoa que sai quebrando tudo, ela vai gastar muito dinheiro, viu, gente? Vai muito mesmo. Isso aí. Então, depois que você faz essa demolição controlada, né? Aí você vem para o passo das intervenções, né? Que é quando você vai colocar ali as soluções que você está dando para atualização a identificação. E essa atualização, ela pode ser aí, de ordem tecnológica, pode ser de ordem normativa, pode ser de ordem relacionada à sustentabilidade, né? Então, são intervenções que elas vão gerar essa atualização. Quando a gente falou um pouquinho aí sobre essa demolição controlada, né, e lá atrás a gente falou de levantamento, é muito importante, em alguns casos, ver se é ou não necessário um reforço estrutural, né? Então, quando você demole aí, de qualquer maneira, uma parede, alguma coisa desse tipo, né, antes mesmo de saber sobre essas intervenções, você precisa de ver se essa demolição de uma alvenaria ou de algum ponto específico ali não vai comprometer a estrutura, né? Então, isso é fundamental quando você está fazendo essa demolição controlada para que você não quebre um pilar ou depois precise de fazer questões paliativas, já que estava saudável a estrutura da edificação. Então, é muito importante. Essas intervenções, elas vêm depois de tudo isso, né? É como se você tivesse, na prática, validando o que você projetou, né? Então, pode ser que, nesse momento, algumas intervenções inicialmente propostas, em alguns casos, quando você não tem muitas informações dessa edificação, né? E não consegue ter acesso aos projetos, ou não consegue descobrir todos os elementos ocultos, essas intervenções, elas podem sofrer alguma pequena alteração em projeto em função das novas questões que foram aparecendo ali no decorrer da obra. Então, no retrofit é importante perceber que esse acompanhamento de obra, né, esse acompanhamento de todas essas fases, elas são mais importantes ainda. Quando a gente fala de um projeto convencional, esse acompanhamento, essa execução, ela é importante, mas quando a gente fala de retrofit, ela é ainda mais importante, porque pode gerar uma grande alteração em toda a proposta, né? Depois você vai para a escolha dos acabamentos e preservação, às vezes, dos acabamentos existentes, né? Então, essa definição de acabamento também não é aleatória, não é pelo modismo, não é pela tendência, não é pelo maior formato de um porcelanato, ou em muitos momentos pelo gosto, inclusive do próprio empreendedor, do próprio contratante ou do cliente, né? Esse retrofit, essa definição de acabamento, ele precisa ser muito pensado e estar adequado com toda a contextualização, né?
É, vai ter também ali essa. Oi, Matheus. É só dar um parênteses aqui, porque você vai falando, aí minha cabeça eu vou lembrando de um tanto de exemplo que eu vi na prática. Então a gente vai trazendo exemplo aqui, ó. Olha só, primeiro essa questão do reforço estrutural foi exatamente aquele exemplo que eu dei para vocês. Da questão de, por exemplo, de ter uma. A princípio a pessoa não poderia alterar a edificação. Mas como tem um laudo técnico, ele foi permitido a ele fazer isso. Então isso acontece. Então quando você tem um profissional técnico junto com você para poder fazer essa parte, você pode fazer algumas coisas sim. Você pode fazer a intervenção que você quer, desde que você tenha um técnico por trás para poder orientar e, se necessário, fazer um reforço estrutural para poder permitir que aquela edificação aconteça. Então, você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter uma análise da convenção, porque todo prédio tem uma convenção, loja tem que ter alguma coisa, e também ter um técnico que vai poder propor essa intervenção, porque em alguns casos você não pode interferir mesmo, porque se a convenção falar que de fato não pode, por isso você tem que ter um técnico, porque dependendo da convenção, você pode interferir com o laudo. Tem convenção que fala assim, você não pode interferir de jeito nenhum, mas você não pode mesmo, não tem como fazer nesse caso. E assim, outro ponto que o Thiago falou do acabamento aqui, ó, eu achei muito interessante, porque às vezes, o Thiago, eu já vi caso que dá vontade de você chorar, porque a pessoa arrebentou um acabamento que, na verdade, estava precisando só de um tratamento para ser recuperado, sabe, Thiago? Às vezes o caso de ardose, ou às vezes o taco, e assim, e a gente quer falar assim, não, vou quebrar esse piso, porque esse piso está horroroso. E tudo que o piso precisava, às vezes, né, Thiago, é uma recuperação de um bom projeto arquitetônico, de um bom projeto de retrofit, que vai trazer esse ar para aproveitar, né, Thiago? Que é um dos pontos, justamente você aproveitar os elementos que existem ali no local. E assim, eu lembrei de vários exemplos de ardose. Às vezes a ardose ela vai acumulando cera e ela vai ficando um aspecto mais feio, mas se você trata a ardose, ela fica maravilhosa. Depois que você te dá aquele tratamento para ela. O taco também de madeira, o taco, quando ele está tratado, quando ele está com o sinteco bem aplicado, ele fica maravilhoso no ambiente. Então, assim, é importante você ter um profissional de arquitetura junto para ele poder tirar o máximo proveito dos materiais que estão ali presentes. E não sair quebrando, tirar só porque tá. Não, às vezes ele merece só um tratamento. E você vai recuperar aquele. Quando você tem um profissional de arquitetura junto com você, ele vai saber identificar esses elementos que estão ali e falar assim: não, isso aqui eu vou recuperar. Isso aqui eu vou. Isso aqui está precisando só de um polimento. E tinha uma empresa de polimento aqui, viu, Thiago? O Gladys trabalha com polimento. Inclusive, um dia o trabalho dele. Ele trabalha com. Eu vou até já fazer um marketing aqui. Ele recupera, ele pega umas pedras assim, transforma. A pedra parece um espelho depois, tão maravilhosa que ela fica. Então, assim, mas quem vai ter esse olhar primeiro é o arquiteto, no caso. Então, tem um arquiteto junto para poder aproveitar esses materiais que já estão presentes na edificação. E por fim, Matheus, para a gente finalizar aqui, que já passou até do tempo aqui, né, dos nossos 27 minutos. Nossa Senhora, agora que eu vi. Mas a gente tem, depois dos acabamentos, né, a nova demanda elétrica, né, e de dados, que é uma das maiores demandas de retrofit hoje, é exatamente essa atualização. E tem alguns trabalhos de retrofit que eles se prendem à recuperação de fachadas, né? Então, na verdade, assim, o retrofit, ele não precisa de ser edificação total. Você pode agir com retrofit em alguns pontos específicos. Por exemplo, dentro de um apartamento, de uma edificação histórica, que tem uma certa memória, uma certa definição. Aqui em Belo Horizonte, muitas vezes feito aí no JK, em São Paulo, Copan, sempre tem trabalhos de retrofit dentro de alguns apartamentos. Isso sim é considerado retrofit, né? Às vezes uma reforma de fachada, preservando todos os elementos. Aí a reforma no sentido de recuperar ali algumas características, reconstituir algumas questões, não no sentido de restauro, mais profundo, mais readequando e requalificando uma fachada. Isso também pode ser considerado retrofit. Matheus, na próxima live, eu acho que a gente tem bastante assunto aqui que não acabou, acho que a gente pode falar de alguns exemplos, né, práticos de aplicação de retrofit de obras icônicas aí. Então, eu já vou colocar, inclusive, nos stories, Inclusive, Matheus. Thiago, Oi. você citou o JK aí, eu vou contar uma curiosidade para você que você não sabia, não, mas foi uma das primeiras obras. Meu pai fez uma obra de restauração no JK. Então pode ser um exemplo. Restauração? Eu não lembro exatamente, mas ele já me citou. Ele estava lá, tem muitos anos isso, tá? É bem mais antigo. Ele é um dos sócios da Mazi, viu, gente? Então, assim,
Depois eu vou conversar com ele sobre isso, mas ele estava envolvido numa obra do JK lá, que ele me contou aqui, me veio, não, você falou Eu JK, já fiz, veio direitinho, né? eu já fiz dois projetos lá, considerando projeto e obra de reforma dentro dos apartamentos. Não chegou não é retrofit, se bem que a gente manteve as estruturas todas lá. Não deixa de ser um retrofit, né? E lá está passando por um grande momento agora de recuperação das esquadrias, né? Então, se você passar na frente do JK aqui em BH, né? Quem é de Belo Horizonte aqui vai perceber que eles estão substituindo todas as esquadrias lá, porque as esquadrias antigas elas estavam gerando infiltração, já tinham enferrujado, estavam apodrecidas, né, oxidaram e tal. Então, na verdade, isso é um processo de retrofit. Né? Você está ali colocando um material mais atual, mais atualizado, mas em benefício de uma preservação de todo o contexto ali da edificação. Mas vale a pena, na próxima live, Matheus, a gente trazer alguns pontos, algumas edificações aqui e exemplificar ações de retrofit aí em algumas estruturas existentes, em alguns projetos. Eu já cito aí, tá, para vocês começarem, vou colocar no stories aqui, a Pinacoteca de São Paulo, que para mim, Thiago, conhecendo essa obra, para mim é a mais icônica delas, e o Sesc Pompeia também, né, a Pinacoteca é do Paulo Mendes, né, o projeto, e o Sesc o projeto original da Lina Bobardi, salvo engano, a intervenção também é do Paulo Mendes, do escritório do Paulo Mendes. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa de focar e entender aí, tá, quais são esses pontos, né, fundamentais dessas obras que vale a pena aí a gente pesquisar, entender melhor e ver qual as boas práticas estão sendo feitas aí sobre o assunto. Deixa eu tirar uma dúvida com você agora, Thiago. Reforço de ponte é considerado retrofit? Dependendo da ponte, talvez. Mas É talvez é porque, mais restauro. é porque Talvez olha só, olha que inclua. interessante. É porque eu estava falando por quê? Porque eu sei que tem o viaduto de Santa Teresa, ele passou por um reforço estrutural devido ao aumento do fluxo de veículos que estavam no local. É só uma coisa que me surgiu mesmo, que é um processo muito interessante, foi uma obra muito técnica que foi feita lá nesse viaduto. Então, assim, é uma coisa também que eu fiquei na dúvida. Será que isso é retrofit também? Até Já para. entra mais no caso de recuperação, restauro, revitalização, porque não é um elemento, né, onde as pessoas mesmo usam o espaço. Mas não deixaria, Matheus. O termo retrofit é um termo muito novo e ele cabe para várias questões, para questões urbanas também, que a gente não falou tanto aqui, mas tem retrofit de espaços urbanos também. E quando você faz o retrofit de uma edificação, você promove ali toda a revitalização de um espaço urbano também, porque você gera uso ali para esse entorno ali direto, né? Não tem como separar a arquitetura de urbanismo, elas caminham juntas, né? Então não tem como separar. Então eu não acho que deixe de ser, né? A gente pode até investigar um pouco melhor sobre isso, mas ali eu acho que cabe mais uma questão de reforço, né? E de restauro e de recuperação de um elemento aí urbano, né? De uma obra de arte, né? Que eles falam aí, que é essas grandes obras aí da engenharia, né? Então é Então, isso, acho que é pessoal. isso, Matheus. Na próxima live, a gente fica aí por conta de exemplos e trazendo aqui para vocês algumas é, intervenções exitosas aí de retrofit aí, que eu acho que vale a pena a gente exemplificar tudo isso que a gente está trazendo para vocês. Perfeito. Valeu, viu, Thiago? Um abraço, viu, meu amigo? Pessoal, aproveita e já segue a Arquitetura da Gentileza lá no YouTube. Tira um print da tela aí, já compartilha nas Ah, é redes verdade. Vamos sociais. tirar o print aqui, Matheus. Deixa eu tirar o print aqui. Dá aquele sorrisão aí. Pronto. Já Você já posta lá, já marca marca assim. a gente, já compartilha isso aí e vamos levar esse conteúdo aí para mais pessoas, tá bom? Até semana que vem, canal da Arquitetura da Gentileza, vai estar aí, ó, essa live fica sempre salva aqui para vocês, que o nosso objetivo aqui é expandir conteúdo, de compartilhar um pouquinho com vocês aí o que a gente construiu aí na nossa trajetória. Então vai estar salvo aí tanto no Instagram da Patreon, quanto também no Instagram da Mazi e lá no canal da Arquitetura da Gentileza, onde tem mais conteúdo legal lá. Dá um pulinho lá, se inscreve lá, ativa o sininho lá e se embora aí compartilhar um pouquinho de conhecimento aí com todo mundo. Ó, um abraço, pessoal. Um abraço, Thiago. Valeu, Matheus. Até a próxima. Tchau, tchau.